Irmãos, para meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã, gostaria de pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. A palavra do Senhor diz: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre em seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a leitura da tua palavra, abençoando a exposição da tua palavra. Abençoe, Pai Santo, nosso coração, nossa mente, que a gente compreenda, que a gente entenda e que os nossos olhos sejam desvendados, os nossos corações quebrantados e que nós aprendamos um pouquinho mais com o Senhor a respeito da oração. Te peço que o Senhor esteja abençoando todas as igrejas que estão expondo a Tua palavra nessa manhã e que o Senhor esteja santificando a Tua igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é sobre oração. Nós temos que aprender a respeito da oração. Jesus, quando ele fala essas palavras no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, ele fala para uma plateia que estava acostumada à ideia da oração. O povo judeu sabia o que era oração. Jesus esperava e espera dos seus discípulos que eles orem. A oração tem que fazer parte da espiritualidade daqueles que se declaram discípulos de Jesus Cristo. E isso fica muito evidente no início desse texto, quando ele diz: e quando vocês orarem. E não, se um dia, se de repente, se der vontade, vocês orarem. Ele pressupunha que nós teríamos uma vida de oração. Jesus, ele insiste com os seus discípulos para que nós oremos, porque Jesus sabe do benefício que a oração traz para nós. A oração, ela faz com que a nossa mente, ela se organiza os nossos pensamentos, porque quando nós falamos, nós organizamos os nossos pensamentos. A nossa inquietação se abaixa. A ansiedade abaixa. Além disso, a oração faz com que nós saiamos de uma dimensão e a gente consiga ir para uma outra dimensão. O cristão vive em duas dimensões. Nós vivemos nessa dimensão física, onde nós percebemos a realidade pelos órgãos dos sentidos, onde eu fico sabendo que um irmão está sofrendo, está chorando, está triste. Como ontem muitos de nós viemos aqui e vimos o nosso irmão André Lara, inconsolável, triste, chorando a morte da nossa irmã Andréia. É nesta realidade aqui que nós ficamos sabendo de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão chateadas, pessoas que estão aborrecidas, pessoas que estão com raivas, dependentes de droga, e nós não sabemos o que fazer com isso.
nesta realidade. É nesta realidade aqui também que nós ficamos sabendo de coisas que nos trazem tantas alegrias. Nós ficamos sabendo de uma mãe que conseguiu criar o seu filho. Nós ficamos sabendo de mulheres que há tanto tempo queriam engravidar e finalmente conseguiram engravidar. Nós ficamos sabendo de crianças que nasceram, nós ficamos sabendo de pessoas que conseguiram emprego, irmãos que há tanto tempo estão estudando e passaram no concurso, passaram no vestibular, jovens que começam a namorar e ficam apaixonados. Nós temos boas notícias também. E nós pegamos e saímos desta realidade, desta dimensão, e a oração faz com que a gente consiga ir para uma outra dimensão. Nesta realidade, nesta dimensão, nós não sabemos o que fazer. Eu não sei lidar com uma pessoa enlutada. Eu não sei o que dizer para ela, para consolar. E eu entro no meu quarto e eu falo: Deus, nas tuas mãos eu entrego meus irmãos. Nas tuas mãos eu intercedo por essas pessoas, porque eu não sei o que fazer. Mas agora eu estou numa dimensão onde eu entrego tudo que está no meu pensamento, tudo que eu peguei daquela realidade, e eu entrego nas mãos daquele que governa, daquele que tem o poder sobre todos, nas mãos daquele que reina, nas mãos daquele para quem nós cantamos hoje, nas mãos daquele que pode fazer o impossível, além do que a gente pensa e pede. A oração tem esse poder, a oração tem essa capacidade. Tinham alguns irmãos que ficaram muito famosos no meio cristão, que são conhecidos como os irmãos morávios. Os irmãos morávios, eles iniciaram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Começou em 1727, 27 de agosto de 1727. 24 homens e 24 mulheres assinaram um compromisso de orar 1 hora por dia. E eles iam intercalando. E este compromisso que começou com estas 48 pessoas se estendeu. E isso durou mais de 100 anos. Mas algo que era interessante desse movimento é que eles buscavam orar somente por aquilo que eles poderiam ser objetos da solução daquilo que eles estavam orando. Então, por exemplo, um exemplo bem simplório. Se o Daniel chega para mim: pai, eu quero fazer um churrasco muito bom amanhã. E ele diz: pai, eu preciso que você compre esse tipo de carne nobre. E eu preciso que você compre um dia antes, porque o preparo para a carne ficar muito boa tem que ser um dia antes. E eu oro: Deus abençoe meu filho para que ele faça um bom churrasco. E aí eu compro a carne de segunda, meia hora antes do churrasco acontecer. E eu simplesmente oro. Eu não estou me envolvendo para que aquilo ocorra. Estão compreendendo? Então, o que eu devo fazer se eu quero me envolver com a oração que eu estou fazendo? Eu compro a carne nobre um dia antes, da maneira como meu filho me disse, e oro por aquilo. Exemplo simplório. Mas vamos para os morávios. Os morávios, eles oravam, intercediam por aquilo que eles poderiam contribuir. Então, quando eles oravam por um país que estava precisando de missionários, eles oravam, intercediam, se mudavam para aquele país, arranjavam um emprego, tinham o próprio sustento e ali eles evangelizavam. Mas o nível de comprometimento deles era tamanho que alguns países que era impossível entrar como profissionais, descobrindo que ali havia o tráfico de escravos, ali era praticada a escravidão, eles se vendiam como escravos e trabalhavam a vida inteira como escravos para evangelizar as pessoas que estavam naquele país. Comprometimento, a oração desperta em nós também um comprometimento com aquilo que nós estamos orando, porque nós passamos a ter uma ligação espiritual com aquilo que nós estamos orando. Não era só Jesus que esperava que os cristãos, seus discípulos, orassem. O mundo espera que nós oremos. O mundo acredita que cristão é uma pessoa que ora. O mundo é interessante que o mundo ele não conhece o evangelho, mas sabe muito bem quando um cristão não está vivendo. Eu tenho uma amiga que ela é ateia. Ela diz: Albert, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus.
E há algum tempo atrás ela chegou para mim e disse: Elbert, eu vou fazer uma cirurgia, você pode orar por mim? Na verdade ela disse: como você tem contato com o homem lá de cima, você fala com ele para que a minha cirurgia dê tudo certo? Eu falei: pode deixar, eu vou orar por você. Há uma incongruência, certo? Um ateu pedindo oração para um cristão. Só que a incongruência de um ateu não me espanta tanto quanto a incongruência de um cristão como eu, que sabendo que tenho livre acesso ao Pai, oro tão pouco. E a incongruência de um ateu é benéfico para ele, porque quando um ateu é incongruente naquilo que acredita, ele se aproxima de Deus. Mas um cristão, quando ele é incongruente com aquilo que ele pensa, ele sai perdendo, porque ele se afasta do Pai. A oração precisa ser algo que está no nosso dia a dia. E nós temos um problema, porque às vezes nós oramos só por alguns assuntos mesquinhos, alguns assuntos egoístas. Nós pedimos para que nós tenhamos uma vaga no shopping, nós pedimos para que a gente consiga trocar de carro esse ano, nós pedimos para que não chova, para que não estrague o futebol, nós pedimos para que as nossas férias deem tudo certo, nós pedimos para que haja um aumento de salário. E não tem nenhum problema, orem, continuem orando por isso, continuem pedindo. Mas existem algumas outras coisas que nós poderíamos orar. Isso diz mais respeito do tamanho da nossa fé, diz mais respeito de quem nós somos, o que está envolvido no nosso coração, daquilo que o nosso coração está posto, do que a respeito do nosso Deus. Mal comparando, Deus é como o sol. O sol, ele tem a capacidade, ele tem o poder de trazer calor e manter a vida na terra, por conta da fotossíntese, por exemplo. Mas o sol, em todo o seu poder, no seu calor, ele não deixa de esquentar uma tampinha de garrafa enferrujada, que ninguém mais usa. E atender aquela tampinha de garrafa não tira o poder do sol. Então, se nós temos orações ainda mesquinhas, muito egoístas, não quer dizer que Deus não se achegará para nós. Deus se achegará assim como um pai conversa com a criança que está chateada, muito aborrecida, porque não consegue encaixar uma peça de Lego. E o pai fala: ô filho, vem cá, deixa que o pai ajuda, vem cá, e atende aquele pedido daquele tão singelo do filhinho, que está nessa fase da vida. Então, se a gente está nessa fase da nossa vida espiritual, o pai não vai falar assim: eu não vou te ouvir porque eu tenho problemas mais importantes a resolver. Ele vai nos ouvir. Mas por isso que nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele vai nos dizer pelo que orar, como orar, o que trazer diante do Pai. Jesus era um homem de oração, Ele ensina os seus discípulos, os discípulos percebem que Ele era uma pessoa de oração. Jesus inicia o seu ministério jejuando por 40 dias, e o jejum pressupunha a oração. Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, ele passa a noite orando. Jesus, antes de fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, ele ora. Jesus, sabendo que seria entregue e preso, ele ora, ele está no Getsêmani. Segundo João capítulo 17, ele ora inclusive por mim e por você, aqueles que virão a crer em mim. Jesus, ele é condenado, ele é crucificado, e na cruz ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? E a última frase que ele diz antes de morrer, a última coisa que ele diz, ele que foi uma pessoa que teve uma vida tremenda, maravilhosa, tinha discípulos, ele não disse: continuem o que eu comecei, eu voltarei, Roma, você verá o que acontecerá com você. Não, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A última palavra de Jesus antes de morrer foi uma oração ao Pai. Jesus, nos seus ensinamentos, ele insiste que nós devemos orar. Jesus diz, por exemplo: peçam e vocês receberão, busquem que vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus nos ensina que nós devemos orar e vigiar
para não cairmos em tentação. E no Sermão do Monte, seu sermão mais famoso, ele entende que ele precisa ensinar os discípulos a orar, que era uma prática comum àquela época, os mestres ensinarem os seus discípulos a orar. Os seus discípulos mesmo, em determinado momento, dizem: mestre, nos ensine a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele. E aí entra o texto que nós lemos aqui. Vocês, quando forem orar, não sejam como os gentios que ficam na praça, querendo mostrar que sabem orar e oram em voz alta para serem aplaudidos. Eu digo para vocês, eles já receberam a recompensa deles. Eles não queriam mostrar que oram bonito? Eles já foram vistos, então eles já receberam a recompensa deles. Aqui Jesus não está dizendo que nós não podemos orar em voz alta como nós fazemos, como é prática no culto da nossa igreja. Ele está dizendo que nós não devemos ser hipócritas, achando que orar alto e bonito é algo que vai impressionar o coração de Deus. Ele diz também, quando vocês forem orar, não fiquem usando de vãs repetições. Jesus salva a minha vida, Jesus salva a minha vida, Jesus salva a minha vida, Jesus salva a minha vida. Deus, Pai, abençoa a minha mãe, abençoa a minha mãe, abençoa a minha mãe. Não fique com vãs repetições. Oração não é um mantra que nós devemos ficar repetindo, e por ter passado, hoje eu consegui ficar 20 minutos aqui, meu recorde, aí nós seremos abençoados por Deus. Não, a oração é um exercício espiritual de intimidade com o Pai, de comunhão com Deus, onde nós nos aproximamos e o caráter de Jesus Cristo vai trabalhando no nosso caráter. Ele diz: entrem no seu quarto, e o Pai que vê em secreto os recompensará. Isso aqui é para acabar com toda ideia de oração forte, é aquela oração que aquele pastor faz. Oração forte é aquela oração que tem na igreja. Eu vou lá falar com os pastores, mas eu quero que o pastor fulano de tal ore por mim, porque aquele tem oração forte. Oração forte é aquela que nós fazemos na intimidade do nosso quarto, para o nosso Pai que ouve em secreto. E Ele nos atenderá. Porque Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus diz que nós devemos nos dirigir ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, como Pai, hoje para nós é algo muito comum, é algo normal. Nós brasileiros dizemos, todos são filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Mas quando Jesus está colocando isso, falando para chamar Deus de Pai, é algo revolucionário. A religião cristã, o cristianismo, é a única religião que trata Deus como Pai. Os judeus não tratam Deus como Pai. Eles acreditam na paternidade do povo de Israel. Israel é filho de Deus, mas não eu judeu indivíduo. Eu, judeu indivíduo, não tenho essa relação de proximidade com o Pai. O islamismo, que também crê em um Deus único, não crê, não vê, não entende Deus como Pai, essa proximidade. Somente o cristianismo, e quem nos revela isso é Jesus Cristo. Por isso que nós devemos nos aproximar de Deus como Pai. E é Pai Nosso. Quer dizer que eu tenho um conjunto de irmãos, eu estou inserido em uma irmandade espiritual. E é interessante, quando Deus faz uma pergunta para Caim: Caim, onde está seu irmão? Ele falou: não sei, por acaso sou eu o guardião dele? Deus fazendo essa mesma pergunta para nós, a resposta deve ser: Pai, os meus irmãos estão aqui, e por isso que eu vou interceder por eles. Eu não vou vir aqui em oração, no meu quarto, pedir só por mim. Eu vou pedir também pelos meus irmãos que estão sofrendo. Porque nós vivemos em um ambiente de irmandade. E nós oramos também, porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Esse Pai, às vezes, traz um conflito na cabeça de algumas pessoas. Tem pessoas que, infelizmente, não tiveram um pai muito legal. Tem pessoas que tiveram um pai muito autoritário, um pai violento, um pai ausente, um pai que maltratava a mãe, um pai que batia, um pai que abusava sexualmente. E a pessoa diz: se Deus é pai, eu não quero isso. Eu não quero me relacionar com esse Deus. Mas não.
O Pai que está no céu é um Pai diferente. É um Pai que ama, é um Pai que cuida, é um Pai que não nos abandona, é um Pai que não é violento, é um Pai que é gentil, é um Pai que transforma o choro em alegria, em uma motivação para viver. É um Pai que cuida da gente, cuida com carinho, cuida com detalhes. Eu não tenho palavras para dizer. E você sabe, eu não consigo expressar a relação que você tem com Deus como Pai. Porque a relação que eu tenho, eu sei, eu entendo, é fácil de eu entender, mas é difícil de eu explicar, mas é gostoso de sentir. E eu sei que com você é a mesma coisa. E é desse Pai que Jesus está falando. É um Pai diferente, é um Pai diferenciado, é um modelo que todo pai deveria ser. Não tenha medo de se aproximar de Deus como Pai, se você teve um pai que não foi legal com você. Porque é um Pai de outra dimensão, é um Pai completamente diferente de tudo aquilo que a gente entende do que é um Pai. Santificado seja o teu nome. Nós temos que santificar o nome de Deus. O nome de Deus é santo, nós cantamos aqui. A palavra santo quer dizer separado. Quando eu digo que o Pai é santo, eu estou dizendo que Ele é separado de toda outra caracterização daquilo que possam chamar de Deus, possam chamar de uma entidade que nos ajuda. Ele é separado, Ele é santo, é outro tipo de comportamento que Ele tem, é um outro tipo de agir, é um outro tipo de mover. Ele é incomparável, porque Ele é santo, Ele é separado. Além disso, eu tenho que santificar o nome de Deus para as outras pessoas. O nosso comportamento deve santificar o nome de Deus. Essa pessoa se diz filha de Deus, essa pessoa diz que crê em Deus, essa pessoa tem uma vida que condiz com aquilo que é o relacionamento dela com Deus. Desta maneira nós santificamos o nome de Deus, nós fazemos com que o nome de Deus, que é santo para mim, se torne santo para outras pessoas, num processo de evangelização, num processo missionário, num processo de transmissão daquilo que eu estou sentindo, dessa paternidade que Deus atribuiu a mim, Ele também quer atribuir a outras pessoas. Nós temos que contribuir para a santificação do nome de Deus por toda a terra, e se não em toda a terra, pelo menos no lugar onde nós estamos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós temos que ansiar por aquilo que é do reino de Deus, porque nós somos cidadãos desse reino. Nós somos cidadãos porque nós saímos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos desse reino e nós temos que pedir para que esse reino, que os lampejos desse reino existam nos lugares onde nós estamos. Onde há pobreza, provavelmente, talvez, haja maldade ali, e nós, com os critérios, com os princípios do reino, talvez nós possamos aplacar o motivo daquela pobreza em determinado lugar. Lugares onde há violência, nós, por meio do reino de Deus, podemos aplacar e afastar essa violência. E também nós devemos ansiar pelo reino eterno que Ele prometeu que trará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, que venha o teu reino. A gente não aguenta mais isso aqui. A gente tem chorado, a gente fica triste, a gente fica magoado. Então que venha o teu reino. Nós devemos ansiar pelo reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus irmãos, Jesus, na oração dele no Getsemane, ele coloca bem isso em prática. Ele diz: Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E nós temos às vezes medo de dizer para Deus: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa. Como se a hora que eu pedir tudo, Deus, abençoa fulano de tal, faça com que ela sobreviva, faça com que ela seja restaurada, abençoe, mas que seja feita a tua vontade. Parece que, com certeza, Deus não me atenderá. Como se Deus fosse um brincalhão. Ah, é? Então eu posso fazer a minha vontade? Ah, então tá bom. Então agora, então você vai ver então a minha vontade. Não, meus irmãos, não. A gente precisa crer que Deus é um Deus cuidadoso e que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E quando nós confiamos no Pai
e que a vontade dele, com certeza, é melhor do que a nossa. Isso vai trazendo tranquilidade no nosso coração, porque nós vamos conhecendo o caráter desse Deus. Nosso Deus não é diabo, nosso Deus não é maldoso, nosso Deus não fica brincando com os nossos sentimentos. Deus faz a vontade dele. Muitas vezes coincide com a nossa, outras não, mas com certeza a vontade dele sempre é melhor do que a nossa vontade. E perdoa o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, essa ideia do pão nosso, pedir o pão nosso para Deus, faz com que a gente pare de ser arrogante e entenda que o nosso sustento vem de Deus. Não, Elbert, mas você não está entendendo, você não sabe quanto que eu trabalhei para chegar até aqui. Eu sei, imagino, deve ter trabalhado bastante. Mas se você teve saúde para trabalhar, teve oportunidade, foi Deus que deu. Elbert, você não sabe o quanto eu estudei para esse concurso. E se eu estou bem hoje, é porque eu passei, estudei, e então são méritos meus. Não, meu irmão, não. Você passou nesse concurso porque Deus te deu saúde, te deu tempo, te deu oportunidade. Elbert, você não sabe. Eu tinha que estudar com uma vela, porque acabava energia em casa. Eu sei, mas Deus sabia que algumas pessoas, morando em palácios, não conseguiriam estudar. Mas você, com uma vela, foi capaz, porque Deus te deu a vela, inclusive. Tudo vem de Deus. Então, quando eu peço o pão para Ele, o pão não é para mim, o pão é nosso. E se algo chega à minha mão, e chega em abundância, de tal maneira que é mais do que eu preciso, eu tenho que estar disposto a dividir com aquele que tem menos do que eu. Tem uma ilustração que eu acho interessante, triste, mas interessante. Um homem chega no céu e diz para Deus: Pai, pedi tanto para o Senhor me ajudar na minha aflição, estava tão complicado, eu pedi e o Senhor não atendeu a minha oração. Filho, eu atendi. E aquilo que era para chegar nas suas mãos, eu entreguei para o teu irmão e ele não repassou para você. O que tem chegado às nossas mãos e nós não temos repassado para aqueles que estão necessitados? Porque nós temos que ser a resposta da oração de algumas pessoas que está tão fácil para a gente. Quem pede o pão nosso tem que estar disposto a ser a padaria de Deus e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Eu não sei o que está chegando e o que está sobrando na tua vida. Eu tenho que fazer isso constantemente na minha mente. Eu tenho que ver o que está chegando para mim, que eu possa ajudar outras pessoas, que eu possa ajudar os meus irmãos. E ter essa capacidade de auxiliar as outras pessoas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, o pecado deve ser um acidente na vida do cristão. Mas nós pecamos. E nós temos que chegar diante de Deus com toda sinceridade e falar, confessar os pecados. Tem um pecado que eu acho engraçado. Eu nunca vi alguém falar, confessar esse pecado, da inveja. A gente acha que tem um monte de gente invejosa, mas eu nunca vi falar, cara, eu tenho uma inveja. Mas com sinceridade, falar assim, ó, eu tenho muita inveja do carro do meu vizinho. Isso eu nunca vi, verdade. Eu não estou falando que não exista, que talvez você tenha ouvido falar. A gente percebe uma pessoa com inveja, mas eu nunca vi uma pessoa confessar, eu tenho inveja. E para Deus nós temos que confessar. Pai, hoje eu vi tal pessoa, eu vi o emprego que ela tem, eu fiquei com inveja do relacionamento dela com os filhos. Deus, eu estou com inveja de fulano com tal ministério. Deus, eu te peço perdão, porque eu peco por pensamentos, palavras, atos e omissões. Pai, me perdoa, porque eu não oro, eu não te busco. Pai, me perdoa, porque eu não ajudo quando eu poderia. Me perdoa, porque eu fingi que não vi tal pessoa em tal lugar, de propósito. Deus, me perdoa, porque eu passei a me relacionar com uma pessoa só depois que eu descobri que ela era rica. Pai, me perdoa, me perdoa. Temos muitos pecados que nós temos que confessar para Deus. E a gente deve chegar para Deus igual aquela criança que quando esfola o dedão na calçada, pode vir uma enfermeira que é capacitada, pode vir um médico que é estudado. Não, eu só deixo o meu pai ver, eu só deixo o meu pai olhar. E a gente chega no quarto, para o pai que vem em secreto, e a gente abre o nosso coração e fala: Pai, eu estou sentindo isso. Deus, eu estou sentindo raiva de fulano. Eu estou com ciúmes, Deus, dessa pessoa. Eu estou chateado, eu estou aborrecido. Deus, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Me perdoa, Pai.
E eu não vou entrar aqui no mérito se Deus só vai nos perdoar se nós realmente perdoarmos, se o perdão de Deus é um perdão condicional. Mas o que eu posso afirmar pelo que está aqui é que, com certeza, Deus quer muito que nós perdoemos. Porque Ele coloca isso e dos 7 pedidos que estão aqui, é o único que Jesus explica depois. A hora que acaba a oração, quando nós vamos lá embaixo, Ele fala o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, com certeza, Deus quer muito que a gente perdoe. E não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, a Bíblia fala que o nosso Deus, a Trindade, sabendo das nossas limitações, nós não poderíamos nos salvar. Então o Filho se fez homem. E a Bíblia diz que Ele foi tentado à nossa semelhança, em todas as coisas, em todas as áreas. Nós não temos um sacerdote, nós não temos um Deus que não sabe o que está acontecendo com a gente. Pelo contrário, Deus, o Senhor sabe, o Senhor se fez carne, o Senhor sabe como é difícil viver como ser humano. E eu estou sendo tentado nessa área. Eu estou tendo problema na área sexual, eu estou tendo problema na área de finanças, eu estou tendo problema no trânsito. Deus, eu não posso dirigir, que eu fico com ódio. Pai, eu não posso ver política, que eu fico com ódio dos meus irmãos. Deus, não me deixa cair na tentação de brigar com o irmão, igual eu briguei na eleição passada. Deus, não me deixa cair nessa tentação de odiar o meu irmão só porque ele não vota no mesmo candidato que eu. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. E são tantas, Pai. Falar com sinceridade também o que é que causa um impulso para o pecado. Mas nos livra do mal. Gente, esse mundo tem tanta coisa que a gente tem que pedir para que o mal não se abata sobre nós. A gente pensa em situações de guerra. Eu trabalho em Duartina, né? É bobeira, tá? Que eu vou falar, mas foi real. Eu estava na estrada, aí tinha um drone grande, drone agrário provavelmente, né? Mas na hora eu fiquei imaginando na guerra da Ucrânia e da Rússia, onde drones estão sendo muito usados. E o desespero que deve ser você ver um drone e achar que aquilo pode atirar uma bomba e você está indefeso, não tem o que fazer. Deus, livra-nos do mal de uma guerra. Deus, livra-nos do mal da morte. Deus, eu não quero passar pelo luto, eu não quero passar pelo que o André está passando, Deus. Me livra do mal, livra o meu filho, Deus, do mal. Meu filho está começando a dirigir, livra o meu filho do mal. Deus, me livra do homem mau. Deus, me livra Tem uma canção que a frase é mais ou menos assim: que Deus me livre da maldade dos bons e da bondade dos maus. De quem é mau eu não quero nem favor. De quem é mau eu não quero nem bondade. De quem é mau eu não quero nada, eu não quero ter parte com o mal. Deus, me livra do mal. Deus, me livra do mal que eu posso fazer comigo mesmo e com a minha família se eu cair em tentação. Não me deixe pecar. Não me deixe acabar com aquilo que o Senhor construiu na minha vida. Me livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não tem para onde correr, Deus. É só para o Senhor que eu posso, porque o reino é do Senhor. Quem manda nisso aqui é o Senhor, eu sei disso. Eu estou nessa realidade, mas nessa dimensão quem manda é o Senhor. A tua palavra diz que não caia um fio de cabelo das nossas cabeças sem o conhecimento de Deus. Eu não sei como Ele faz comigo, mas eu sei que Ele me guarda. Eu sei, Deus, que é o Senhor, teu é o reino. E além do reino ser teu é o poder. Eu estou falando com quem é todo poderoso. Eu não estou falando com qualquer um. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que eu penso e peço. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. O Senhor é incomparável, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é glorioso. E tua é a glória para sempre. Amém.
Talvez você diga, mas Albert, eu tenho dificuldade, porque se eu ficar orando só a oração do Pai Nosso, me parece que eu vou ficar muito repetitivo, só vou falar isso. Então a gente pode fazer isso mudando um pouquinho os caminhos, mas também com o mesmo conteúdo que Jesus diz que nós devemos chegar. Primeiro, comece a orar, entra no seu quarto e ore, falando para Deus tudo o que Ele é. Louve a Deus, tudo aquilo que nós cantamos nas canções. Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é o Deus que quando abre uma porta ninguém fecha, quando fecha uma porta ninguém abre. O Senhor é o Criador do universo, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é conselheiro, o Senhor é perfeito, Deus. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Fora do Senhor não há salvação. Gente, se Deus é, eu não sou. A hora que eu chego diante da santidade de Deus, eu vejo o quanto eu sou pecador. Segunda coisa, peça perdão, mas com sinceridade, falando tudo o que está te trazendo pecados. Deus me perdoa pela minha língua, pela fofoca que eu faço. Eu não posso encontrar com fulana, a irmã, que eu vou fazer pedido de oração e começo a falar da vida do outro. Deus, me perdoa porque eu sou maldoso, Deus. Me perdoa porque quando eu vejo uma situação eu faço um comentário maldoso, me perdoa porque eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que apesar de ter sido salvo por Jesus, eu ainda sou pecador. Me perdoa por tudo e vai pedindo perdão. Terceiro, agradeça. Agradeça por tudo que você tem, por todas as áreas, por tudo. Em tudo dai graças. Você não sabe porque você está agradecendo, mas Deus sabe como receber isso. Obrigado pela minha vida, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu dormi, obrigado porque eu dormi mal, obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu fui orar, eu tive um momento de oração, obrigado por conta do trânsito, obrigado, Pai Santo, pela família que eu tenho, obrigado pelo pai que eu tive, o tempo que ele viveu comigo, obrigado pelas pessoas que se foram, obrigado pela igreja que eu tenho, obrigado pela liberdade que eu tenho de orar, obrigado, Pai Santo, obrigado por tudo, obrigado pelo alimento, obrigado pelo sustento, obrigado pela minha casa. Obrigado, Pai Santo, porque eu estou desempregado, eu estou com tempo de falar com o Senhor. Obrigado porque eu estou tendo tempo de ler a Tua palavra. Obrigado, agradeça. Quarto, interceda. Tem tanta gente para a gente interceder, a gente fica 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos nisso aqui. O que você viu aqui que de repente você pode pedir para Deus, orar por pessoas? A gente tem motivos para interceder. Ore pelas outras pessoas, ore pela vida. Agradeça pelas boas notícias de outras pessoas, interceda por aqueles que estão precisando de emprego, interceda por aqueles que estão em luto, interceda por aqueles que estão enfermos, peça por eles. E por último, peça por você. Peça para que Deus esteja te santificando, peça para que você tenha mais desejo de orar, de entrar na presença de Deus, para que Deus esteja santificando a tua vida. E, irmãos, se ao final você fala assim, Albert, mas mesmo assim eu não sei orar, eu não consigo. Fica em paz, porque o apóstolo Paulo já falou que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente entra no quarto, nós entramos em 4 pessoas. Entramos nós, com o nosso coração aflito, entramos em nome de Jesus, em nome do Filho, porque nós não temos méritos. Então, se não é pela justiça de Cristo, o Pai não nos receberia. Nós oramos e pedimos ao Pai, que é amoroso, e o Espírito Santo vai traduzindo. Pai, ele está falando isso, mas o que ele precisa, na verdade, é disso aqui. E ele, a Trindade Santa, nos ouve e nos abençoa. Que Deus nos abençoe. Amém?